Fala pessoal, beleza? Aqui é Tio Phil e mais um vídeo aí de Tio Phil Conta, rapaz. A ideia e a proposta do vídeo de hoje é o quê? Falar sobre uma historinha. Sim, dela mesmo, daquela mocinha de cabelos amarelinhos, enroladinhos. Não é a Chapeuzinho Vermelho, mas usa um gorrinho vermelho também. Pelo menos na minha história usa vermelho, certo? A Cachinhos Dourados. Cachinhos Dourados é uma menina sapeca, uma menina agitada, que adorava brincar no parquinho, brincar também no jardim perto da tua casa. E a casa dela ficava perto da floresta. Um lugar bonito, né? Um vale muito agradável, com muitas árvores, bastante flor. Era um lugar bem florido. Então, ela resolveu sair de sua casa e foi se aventurar um pouco pela floresta que tecnicamente ela conhecia, segundo ela. Né? Segundo ela. Então ela foi ali andando, colheu uma flor aqui, colheu uma flor ali, brincou com os passarinhos, perseguiu o esquilo, tadinho, quase morreu do coração de tanto que ele correu de medo da menina. Cachinhos Dourados, ela continuou pela floresta. Bom, tecnicamente ela não estava, segundo ela não estava perdida, certo? Por quê? Porque ela tinha algo na mão dela que ajudava a guiar. Não era uma bússola, mas algo que ela pegou do pinheiro. Sim, ela pegou uma pinha. Uma piada dentro da historinha, meu Deus do céu, para onde eu tô indo? Continuando. Então ela encontra, indo mais além, uma casinha bem bonita, meio rústica, certo? Quem será que mora nessa casinha? Então, lá do lado de fora, né, ela resolve fazer do jeito antigo. Tem alguém em casa? Não, peraí, essa não é a voz dela, peraí. Tem alguém em casa? Aí sim, gritou a Cachinhos. Ninguém respondeu. Que estranho, disse ela. Mas eu tô sentindo um cheirinho bem gostosinho. Então ela resolveu olhar pela janela. Não tinha ninguém, ela não viu ninguém, a casa estava com luz por causa da luz de fora, era um dia ensolarado, mas não tinha ninguém dentro, nenhuma lamparina acesa. Então, ao ela encostar na porta, ela percebeu que a porta estava aberta. Então ela entrou, e aí ela foi seguindo pelo nariz. Eita, que cheirinho gostoso, disse ela. Nossa, tá me parecendo mingau. Mingau de chocolate, mingau de aveia e mingau de morango. Caramba, quem morava naquela casa gostava de mingau, 3 mingau diferentes, certo? E ela foi direto para a cozinha. Então, ela viu o cenário maravilhoso, 3 pratos perfeitos. Realmente o nariz dela estava certo. Nossa, que coisa, que sonho, eu adoro mingau, disse ela. Então, claro, a fome vai pro maior. Ela foi direto no prato grande, pegou uma colher que tinha ali em cima, enfiou a colher e pegou com gosto a primeira colherada daquele de chocolate. Frio como o inverno. Ai, que horror! Disse ela, trincando os dentes. Quem que gosta de mingau frio, mas que coisa horrível! Pensou ela. Aí então, ela viu um mingau de morango. Esse daqui me parece melhor. Eu também gosto de morango. Então ela pegou a colher, pôs lá dentro e... que coisa mais horrível, tá muito doce e quente, quase que eu queimo a minha língua, pelo amor de Deus. Realmente, mingau muito quente também não dá, né? Se queimar a língua não dá muito certo. Aí então ela olhou para o outro mingau, aquele mingauzinho de creme, tava saindo aquela fumacinha, bem convidativo. A tigela era menor, mas ela era funda. Eu acho que de creme vai bem. E limpou o prato. Comeu tudo. Não deixou um trisco. Nossa, tô com a barriga cheia. Quem diria, hein? Era o menor prato, mas olha, mandou bem. E então ela se dirigiu à sala, onde tinham 3 cadeiras. A primeira, maior, parecia muito confortável. Então, ela subiu. No que ela subiu, ela derrubou a almofada e quando sentou... nossa, que cadeira dura! Não, vou ficar com a bunda achatada. E ela saiu da cadeira. Muito alta também, credo, quase que eu caio e machuco.
Então ela viu uma poltrona, não era nem cadeira, era poltrona. Nossa, que poltrona bonita! Aí ela colocou a mão na almofada. É muito fofa! Quando ela sentou, meu Deus do céu, ela sentou e saiu ao mesmo tempo. Põe. Parecia que tinha uma mola no meio da cadeira. Que coisa horrível! Disse ela. Eu não quero sentar nessa cadeira. Essa cadeira parece um pula-pula, que horrível! E aí ela viu a cadeirinha menor, ela pensou, muito bem, essa aqui pelo menos cabe minha bunda, né? Aí ela sentou confortável. Aí ela ficou lá descansando, mas quando ela pensou que estava bem à vontade, plá! Acho que aquela cadeira quebrou, inacreditável. Não, disse ela. Eu quebrei a cadeira, estava tão confortável, estava quase dormindo. Não, eu não quero sentar nas outras cadeiras. Então, quando ela estava se lamentando, ela olha para cima, ela vê, tem um andar de cima. Então, cachinhos dourados, sobe a escada. E quando vai no andar de cima, são os quartos, é onde o pessoal dorme. E ela viu 3 camas fantásticas. Nossa, eu queria que a minha casa fosse assim, disse ela. Então, é claro que ela vai querer o maior. Foi na cama do... peraí. Por que tem o símbolo de um urso na cadeira? Na cadeira não, na cama. Que fetiche esquisito, disse a Cachinhos. Mas ela subiu na cama. Quando ela subiu na cama, ai meu Deus, que coisa horrível, que desconfortável. A cama era muito dura, era mais dura que a cadeira. Ai, que horror, quase que eu quebro minhas costas. E saiu imediatamente daquela cama. E olhou a segunda, bem arrumada, organizada, né? Com um lençol todo florido, bonitão, uma almofada alta. Então, quando ela subiu, ela entrou. O negócio era tão fofo, mas tão fofo, que parecia que era uma areia movediça, aquela cama. Meu Deus, eu tenho que pegar ar. E ela conseguiu sair da cama. Parecia que tinha entrado numa piscina. Só que não com água, mas com mola. Aí então ela olhou para outra cama, olha que legal, cara. Eu não vi tão perto essa cama. E tem um outro símbolo de ursinho. Um fetiche por urso, né? E ela deitou na cama e ali se pôs a dormir. Bom, galera. É isso a história. Não, eu tô brincando. Passou-se um tempo, até que os verdadeiros donos daquela casinha apareceram. E, bom, não era fetiche por urso não, porque afinal, os donos da casa eram ursos. E não, a Masha não está nessa historinha. Bom, eles entraram na casa, né, todos felizes, porque eles foram passear nos campos, fazer um piquenique. E iam bater a sobremesa em casa, né? Afinal, eles haviam deixado o mingau esfriando. Bom, papai urso que achei esquisito, porque o mingau dele já estava frio, né? Porém, ele foi o primeiro que quando olhou falou assim, epa, pera aí, alguém mexeu no meu mingau. Aí a mamãe urso falou, o meu mingau também foi mexido, olha, parece que alguém deu uma bela de uma colherada no meu, que minha colher está até mergulhada dentro da sopa. Sopa não mingau. Pelo menos vocês têm mingau, seus bandos ingrato. Vocês não montaram meu mingau não antes de eu sair? Disse o ursinho puto da vida. Qual é, cara? Meu mingau parecia gostoso quando a gente saiu. Eu não tenho mingau, cara. E acabou o mingau. Aquele ursinho tinha uma voz horrível. Mas ele tava bravo. Comeram o mingau do ursinho, mano. Tá bom, filhão. Faz o seguinte. Pega um pouquinho do meu e esquenta no micro-ondas. Que mané micro-ondas? Tá bom, vai. Toma aí, não reclama. Beleza. Os ursos comeram mingau. Pai, agora eu vou brincar um pouquinho. E aí o ursinho foi pra sala. E quando ele foi pra sala, ele... Ô pai! Aí o pai dele... Que foi? Quebraram minha cadeira, cara. Eu gosto de brincar na minha cadeira. Quebraram minha cadeira, pai. Qual é, cara? Putz, filhão. Do jeito que foi quebrado, não dá pra consertar isso não. Tem que fazer uma nova. E eu tô sem dinheiro. Bom, beleza, né? Paciência, né? Mas o ursinho percebeu pegadas no chão que davam pro andar de cima. Ei, peraí. A pessoa que fez isso deixou um rastro. Realmente. Ele seguiu o rastro
E os pais ficaram curiosos. Peraí, como assim? Rastro? Do quê? Será que algum bicho entrou aqui, comeu o mingau, quebrou a cadeira e subiu? Vamos ver isso. Então, o papai urso chegou e falou assim: bem, alguém mexeu na minha cama. Ah, papai urso, verdade, alguém também mexeu na minha cama. Eu sei, mexeram na cama. E a pessoa que mexeu na cama, ainda por cima ronca que nem uma porca, disse o ursinho, puto da vida. Ainda tá na minha cama essa pilantra. Como assim? Mas quem é? Que ser é esse? Aquela voz esganiçada do ursinho acordou a menina. Ai meu Deus, ursos! E saiu correndo. Correu por trás dos ursos e com um raio saiu daquela casa. Chispou. Nossa, eu não sabia que ursos moravam naquela casa. E foi embora para casa dela, pensando que os ursos iam atrás, mas não. Os ursos não foram atrás. Meu filho, eu tenho que lembrar de fechar a porta da próxima vez. Deixar a porta aberta, atrair esses serizinhos para dentro de casa. Eu quero ver como é que vai ser. Minha cama tá toda bagunçada. Olha isso. Um cheiro esquisito de perfume na minha cama. E esse foi o fim da história. Bom, pelo menos da história da Cachinhos Dourados original aí, né? Que vocês conhecem. Mas vocês sabem que navegando pela internet, né? Assim, né? Eu descobri que tinham mais duas versões. Essa versão original e clássica, tá bom? Que a Cachinhos Dourados, ela simplesmente foge. Vai pra casa e, né, acabou aí. Aí eu achei uma outra versão. Claro, eu não vou fazer mais vídeos com versões, não. Eu vi que deu meio errado isso daí, né? Mas eu vou passar aqui rapidinho por cima pra vocês, só contando, né? A segunda versão que eu achei é interessante porque a Cachinhos Dourados era de um livrinho, na verdade, não foi bem na internet que eu vi, era de um livrinho, que a Cachinhos Dourados, ela se ajoelha e pede 1000 perdões para os ursos. Os ursos aceitam o perdão dela e convidam ela para tomar mais um mingau, comer mais um mingau com eles. Aí que legal, essa é uma versão bem legalzinha, né, da história. Porém, tem uma versão meio dark, que tecnicamente seria como se fosse a versão meio que antiga, de 1900 e lá vai pedrada, né? Aliás, 1900 não, 1800 e lá vai pedrada. Que era o que? Antigamente não tinha muito aquele negócio de felizes para sempre ou um lado bom da história. Não, as pessoas se davam mal na história. Por quê? Porque no final o papai urso fica puto da vida e o ursinho também. Mano. Né? E aí, o que aconteceu? A mãe resolve ir atrás, porque como a filha é meio estabanada, ela sabe muito bem qual que foi o rastro que a filha foi. E aí a mãe junto com o pai vão pra lá e caçam os ursos. Né? Uma história meio cabreira, né? Eles desvivem, né, os ursos. Então assim, galera, conta pra mim, qual versão da Cachinhos Dourados que vocês conhecem? Essa que eu contei é a minha versão, que é bem mais amena aí pra vocês que gostam aí de uma historinha aqui, né? E é obviamente para não ter problemas, né? E essas outras duas aí foram duas alternativas que eu achei que são bem legais, né? Uma que eu vi no livrinho e o outro que eu vi na internet aí, que é provavelmente do autor oficial, né? Tá, então, aí, né? Tá, então, bom, galera, é isso. Toda a fábula, lembrando, galera, que essas historinhas que eu gosto de contar aqui, na verdade são fábulas. Para quem não sabe ainda o que é uma fábula são aquelas historinhas que você tem aí bichinhos, né, seres que falam, que conseguem contato com as pessoas. Então, historinhas que as coisas também falam, ou tem animação, viram ser, né, um ser vivo. Então isso são fábulas. E normalmente fábula, 99% delas tem uma moral. E na Cachinhos Dourados, qual que é a moral da história? Bom, é bem básico, né? Não entre onde você não é convidado. Não entre onde você não conheça, né? Não vá entrando na casa das pessoas, né? Eu vou visitar alguém. A porta aberta, bate na porta, mesmo com a porta aberta. Pra a pessoa saber que está entrando. Ou anuncia, ô fulano, né? Aí, não mexa nas coisas sem pedir antes se você pode. Posso tomar aquela sopa do ursinho? Claro que não.
É mais ou menos isso. Posso sentar na sua cadeira? Sim. Claro, à vontade, mas não quebra. É mais ou menos assim. Posso dormir na sua cama, papai urso? Só se for de conchinha. É claro que isso não vai acontecer. Então, né? Essa sim é que é a moral da história, entendeu? Não entre em lugar sem ser convidado. Ou foi convidado, sempre peça antes de agir alguma coisa quando você está fazendo algo que não vai mexer com algo que não é seu. É isso. Simples assim. Legal, galera? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham, agora sim, né? Espero que vocês tenham gostado dessa historinha da Caixinhas Douradas, versão Tio Phil, né? Bom demais. Espero que vocês tenham gostado das vozes também, né? Eu tento me esforçar um pouco para dar uma alternativa de vozes, né? Não, eu não sou dublador. Já falaram, né, pra mim que eu poderia ser dublador, seria bem legal. Já pensei no caso, mas não adianta, eu sou da área de TI. Mas, pô, eu gosto dessa brincadeira de vozes. Então, assim, o like de vocês me ajuda mais ainda a fazer mais obras, né, desse tipo. Então, é isso aí. E se você gostou dessa historinha, quer mandar pra um colega seu aí, né, que também gosta desse tipo de história, assim, com esse humorzinho ácido meu, pô, e compartilha esse vídeo com seus amigos, cara. Vai que eles gostam também. Quer colocar um comentário aqui no vídeo? Coloca. Que desde que não seja first, né? Isso é coisa velha, né? Mas não, cara, põe aí o comentário, pô, tio Phil, adorei sua história. Tio Phil, história lixo, hein? Cara, beleza, mano. Tamo junto, cara. Viramos outras, né? Outros lixos. Não, eu tô brincando. As histórias são legais. E eu tô preparando uma história bem legal, levemente longa, mas bem legal pra vocês também. Então, beleza, galera. Agora sim, muito obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo e falou!